Idoso é expulso de uma concessionária de carros de luxo até os funcionários descobrirem quem aquele homem realmente é. Após um idoso com uma aparência suja começa a aparecer em uma conceituada concessionária de carros de luxo, o supervisor dá a difícil tarefa a seu funcionário de expulsá-lo. Ele vai, mas com o coração apertado. O rapaz desejava nunca mais ver aquele senhor depois disso, mas logo depois o senhor voltou novamente, e dessa vez ele estava acompanhado. O funcionário da concessionária não conseguia parar de pensar no assunto. Ele se sentia horrível em ter que mandar o velho embora. Ele só queria nunca mais ver e ouvir falar daquele pobre senhor. Certo momento, uma frota de carros parou em frente à loja de carros. Aquele senhor saiu do carro e desta vez não estava sozinho. Após todas aquelas pessoas entrarem na loja, eles foram direto na direção do funcionário. Ele finalmente estava frente a frente com o velho e agora poderia se apresentar a ele. Ele não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Quem era esse misterioso senhor? Quem são essas pessoas que ele trouxe dessa vez? O motivo daquele homem ir lá repetidas vezes era um mistério completo. Um aspecto importante no mercado de automóveis é mostrar todos os aspectos internos e externos do negócio. E aquele funcionário tinha uma missão: demonstrar a alta classe da concessionária em todos os sentidos. Nesse sentido, a presença do senhor de classe supostamente baixa era definitivamente um problema. Aquela situação havia começado há cerca de 2 semanas. Ele viu o idoso através dos vidros da loja e reparou que o olhar para os carros dele era como o de uma criança. A maneira que ele se vestia apontavam para a conclusão imediata do funcionário de que ele não venderia um carro para aquele homem. Não demorou para que as pessoas que entravam na loja à procura de carro fizessem comentários do velho. O funcionário reparou que aquilo o incomodava, mas de maneira leviana relevou aquele comentário. Aliás, ele estava do lado de fora. Que mal ele poderia oferecer? Conforme os dias foram passando, o velho voltou a aparecer na concessionária. Certo momento, o senhor cruzou a porta para olhar os carros mais de perto. O funcionário então lhe ofereceu um café e perguntou ao velhinho como ele poderia ajudar. Mas o senhor respondeu que estava apenas dando uma olhadinha. Nenhuma vez o velhinho aceitou o café ou a água que o rapaz lhe ofereceu. Ele apenas caminhava lentamente entre os carros, observando cautelosamente cada um. Os clientes reclamavam da presença daquele senhor, mas, sem exceção, eles eram os tipos soberbos de clientes. Portanto, ele não sentia a necessidade de agradá-los. O proprietário da concessionária aparentemente andava bastante ocupado, pois ele aparecia na empresa uma vez durante a semana. Portanto, logo após sua visita semanal não demorou muito para que o dono percebesse o velhinho em sua concessionária. Sua atitude foi a mesma de quase todos os donos de negócio. Ele perguntou ao seu funcionário do que aquilo se tratava, já que aquele homem nunca compraria algo ali. Logo após seu chefe demonstrar o que sentia perante aquela situação, o funcionário então explicou que o homem começou a aparecer ultimamente e que não havia feito mal algum. Sendo assim, ele optou por não fazer nada a respeito. Seu chefe, totalmente incomodado com a situação, o disse: "Expulse esse homem da minha loja agora mesmo, se ele não irá comprar nada. Não há motivo para ele permanecer aqui." O funcionário ficou perplexo ao perceber que seu chefe não teria coragem de fazer aquele trabalho sujo. E infelizmente aquela difícil tarefa sobraria para ele. Finalmente tinha chegado o momento em que ele teria que ficar cara a cara com o velho e dizer que ele deveria sair dali imediatamente. Ele se sentia totalmente desconfortável com aquela situação. Quando o senhor entrou na loja, o funcionário queria acabar com aquilo o mais rápido possível. Ele respirou fundo e disse algo que não havia dito para o senhor antes. Ele lhe disse que gostava da presença do velhinho, mas que infelizmente seu chefe não concordava que ele permanecesse na loja sem nenhuma razão, o que significava que ele teria que sair. Por um instante, o idoso não soube como reagir. Então ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse concordando, e se afastou do funcionário, indo em direção à saída da concessionária. Mas pouco antes de cruzar a porta, ele se virou e agradeceu ao funcionário por não fazer de sua presença na loja um problema. Ele disse que nunca o esqueceria.
Sendo assim, ele saiu da loja e desapareceu lentamente pela calçada. Na mente do funcionário, aquela última frase parecia ferver sobre seus pensamentos. Ele então voltou para o interior da loja para avisar seu chefe de que teria mandado aquele homem embora. Entretanto, quando chegou no escritório, seu chefe já estava ocupado com outras tarefas, como se estivesse se esquecido completamente daquela situação. Logo após terminar seu expediente, o funcionário seguiu para casa. E quando se deitou para dormir, sua mente foi bombardeada de pensamentos sobre aquele velho. Algo estava errado com as últimas palavras que aquele homem disse. O que ele quis dizer com aquilo? Os dias se passaram e o funcionário não via mais o idoso, nem do lado de fora da loja. Ele estava muito ocupado com seus afazeres e não tinha tempo suficiente para tentar raciocinar o que o velho havia dito. Mas em seu pensamento, ele acreditava na hipótese do velho aparecer novamente. Aquele período em questão era o mais movimentado da loja, mas estranhamente o local estava vazio. Então o funcionário ficou encarregado de conseguir mais vendas. Conforme os dias foram se passando, aquele problema foi piorando cada vez mais. Em algum momento, a loja ficava o dia inteiro vazia. Agora, ele começava a se preocupar cada vez mais com seu trabalho, e isso nunca teria acontecido. Ele agora tinha a necessidade de fazer algo ou acabaria desempregado. Dessa forma, ele não teria o suficiente para sustentar sua família e pagar as contas. Ele acreditava que era apenas um momento ruim da empresa e que seu trabalho era sem sombra de dúvidas impecável. Foi a primeira vez que uma crise dessa proporção afetou a empresa e interferiu na vida dele e de outros funcionários. Embora ele tivesse bastante respeito e intimidade com seus clientes, ele acreditava que eles estariam retendo informações. Ao perguntar aos compradores o que estava acontecendo, muitos deles diziam não estar interessados em comprar um carro naquele momento. Mas nunca diziam o motivo de não comprar um carro ou o porquê de não comprar agora. Algo de errado tinha acontecido e aquele funcionário precisava descobrir. Após 2 semanas sem vendas na concessionária, o chefe convocou uma reunião. Todos os funcionários deveriam estar presentes. O maior medo daquele funcionário era perder seu único emprego, e não demorou para que seu chefe concluísse isso. A loja seria colocada à venda e todos seriam demitidos. Seu coração parou por um momento, ele tentava decifrar o que tinha acabado de ouvir. Isso significava que a partir daquele momento, sua situação financeira estaria indo por água abaixo. Naquele dia, ele foi para casa sem saber qual atitude deveria tomar primeiro. Mas para ele uma coisa era certa, ele teria que encontrar um novo emprego rapidamente. Ele estava realmente preocupado com sua família, pois sua esposa ainda não sabia o que estava acontecendo. Após uma noite mal dormida, ele recebeu algumas novidades que os deixaram sem chão. Parecia que o dono da loja teria conseguido vender um carro de valor altíssimo logo após a sua demissão. Ele admitiu achar isso estranho e se perguntou quem seria o comprador milionário. De repente, uma mensagem de texto apareceu na barra de notificações do seu celular. Era uma mensagem do novo gerente da concessionária. Uma chamada para todos os funcionários comparecerem na empresa para responderem algumas perguntas. Ele demonstrava claramente não estar interessado em voltar àquele lugar. Mas logo ele se viu em uma situação que não havia saída e que poderia ser uma ótima oportunidade para se empregar de novo. Então ele respondeu aquela mensagem dizendo que compareceria na empresa e que estava disposto a colaborar com as perguntas. Quando ele chegou à concessionária, ele foi direcionado para o escritório do antigo proprietário. Ele acreditava que o novo dono seria uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas o que ele veria ao abrir aquela porta o deixaria de queixo caído. Ele não tinha dúvidas que aquele homem sentado na cadeira era o senhor de aparência suja que visitava a loja todos os dias. O senhor então se levantou e disse: "Seja bem-vindo à minha empresa, eu disse que nunca me esqueceria de você." O coração do funcionário parou por um momento. O novo dono da concessionária era o senhor que ele expulsou da loja meses atrás. Ele se perguntava como aquilo seria possível. Então o velho explicou detalhadamente tudo o que estava por trás daquela situação. A verdade era que aquele senhor era um homem de negócios extremamente rico e experiente.
Ele vinha pensando em comprar a concessionária há meses, mas primeiro queria conhecer as pessoas daquela empresa. Ele o explicou que visitava a loja a semana inteira para ver como estava a situação da loja e que gostava de olhar os carros sem ser incomodado pelos vendedores. Nesse momento, ele teria tomado a decisão de comprar a loja, mas quando foi expulso pelo antigo proprietário, ele mudou sua abordagem perante a isso. Ele queria baixar o preço o máximo possível, ao invés de uma oferta formal. Então o funcionário questionou como ele teria feito isso. O senhor então fez alguns telefonemas e se certificou de que todos os clientes da loja esperassem pela compra de um carro luxuoso. Aliás, ele era um homem extremamente conceituado. Rapidamente todos concordaram e o homem realmente descobriu o motivo pelo qual aquelas pessoas não estavam indo à loja para comprar um carro. Pois isso levou ao antigo dono a declarar falência e o senhor a comprar a loja por um preço bem abaixo. Embora tenha sido um plano inteligente, ele foi prejudicial àqueles funcionários. Mas como o senhor precisaria de funcionários, não hesitou em contratar todos de volta. Ele então promoveu aquele funcionário a gerente da loja, deixando o rapaz extremamente feliz. A concessionária reabriu uma semana depois e os clientes foram voltando aos poucos com a influência do novo dono. Esta história nos permite enxergar que nunca devemos julgar as pessoas pela aparência, pois as aparências enganam e nos levam a cometer erros irreparáveis. Se você gostou dessa história, deixe seu nome e a cidade de onde você está assistindo para sabermos onde nosso vídeo está chegando. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.